fantasma dos juros negativos que havia sido extinto agora está de volta à Suíça, apesar de que o Banco Central Suíço não fez nenhum corte de juros. Mas como é que funciona tudo isso? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Primeiramente, o Banco Central Suíço, né, o SNB, Swiss National Bank, ele é diferente, né, da União Europeia, não é o ECB, né, o Banco Central Europeu, porque a Suíça não faz parte da União Europeia. E aí você tem a decisão que foi feita, né, na Suíça de manter a taxa de juros a zero, certo? E eles estão vendo aqui que não há necessidade de fazer nenhum tipo de corte. Porém, esse é são os juros de curtíssimo prazo, que nem o Fed Funds Rate do Fed, aquele que é controlado, mas o resto da curva continua dando um sinal de alerta bastante grande. E se você pegar aqui os juros de dois meses, né, da Suíça, eles estão literalmente despencando. E agora está na faixa negativa, está menos 0,14%. Agora, o que faz uma pessoa em sã consciência a comprar um título que, na verdade, você precisa pagar para tê-lo? E é exatamente esse tipo de dinâmica que as pessoas falham em entender. Mas, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, e você quer entender como que funciona, né? Juros negativos, a liquidez do mundo, né? Para onde vai a liquidez do mundo, criada por bancos centrais, etc., e toda essa confusão que nós temos, eu criei esse Substack com vídeos gratuitos que eu faço, né? Como esse que você está vendo agora, mas também eu tenho a Universidade Omnimacro, que às vezes você pode não entender um ou outro conceito do que eu estou falando, e que aqui a gente entra em profundidade todos os finais de semana. Se você quiser também, você pode ter acesso ao portfólio Omnimacro, onde eu publico todos os resultados desse portfólio usando todos os conceitos que eu ensino aqui nesse podcast, e membros podem ver em tempo real toda vez que nós fazemos uma modificação na alocação desse portfólio para você poder seguir os resultados. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então vamos entender agora essa parte. Não faria nenhum sentido alguém comprar um bond que você vai receber menos dinheiro do que você colocou, exceto por um motivo. A grande confusão do mercado de bonds que as pessoas costumam ter é que você está buscando algum tipo de retorno. É somente uma coisa, né, que preocupa. O maior risco que você pode ter diante de um bond é o risco de inflação, exigindo que você tenha ali um retorno maior caso você queira aquele título. Só que não é esse o único motivo pelo qual você compra. O segundo motivo é o famoso colateral, é a famosa segurança, a famosa liquidez. E a Suíça, especificamente, ela tem uma situação muito interessante, que é um país minúsculo, mas que tem uma demanda enorme, né, exorbitante da sua própria moeda, né, o franco suíço, fazendo com que você tenha uma quantidade limitada de capital para poder proporcionar, né, ele tem uma certa demanda justamente pela estabilidade da economia suíça, pela neutralidade, pelo fato de ter um tipo, né, de comportamento que o sistema eurodólar gosta bastante. Então você tem uma série de entidades, hedge funds, money market funds, etc., que acabam comprando não somente francos suíços, mas títulos da dívida pública suíça. E quanto mais você compra deles, mais o preço deles sobe, e quanto mais o preço deles sobe, menor é o juro que ele vai acabar pagando. Só que aí você cria uma certa anomalia, porque se você tiver um descompasso completo da demanda excessiva por segurança e liquidez, você tem uma enxurrada de capital entrando no país que você não sabe mais para onde escoar. E aí as pessoas, quando você parte de um princípio mais defensivo, se você acredita que alguma coisa vai acontecer com a sua liquidez, você acaba falando o seguinte: eu quero esse porto seguro, que está ficando mais caro, mas eu continuo querendo. E ele fica tão caro que o governo suíço fala: olha, você pode até comprar, mas agora você que vai me pagar para ter o direito de ter a segurança e a liquidez proporcionada por esses bonds. É aí que acaba resultando um juro negativo, mesmo que o juro overnight, né, que todo mundo fala que está a zero, continua sendo feito. Essa é a grande questão. Você cria uma inversão nessa curva, né, onde o de 2 meses acaba ficando assim, e você vê isso refletindo também na curva suíça. Só que isso não é um bom sinal. Essa é uma liquidez que está indo para esse mercado suíço, que poderia ir para outros lugares. E a mesma coisa está acontecendo na própria moeda. Você vê ali o franco suíço,
justamente baseado nesse movimento defensivo, ele acaba subindo bastante, né? Então você teve, inclusive, todo o movimento, só para você ter uma ideia, olha como esse movimento foi muito forte em março e abril. E se você se lembra, o que aconteceu exatamente aqui foi o Liberation Day, certo? Então você teve ali todo aquele trade de agora os Estados Unidos não servem mais, etc. E aí você teve um movimento defensivo de saída de capital dos Estados Unidos, baseado em toda aquela narrativa, que eu já falei em capítulos passados, como não faz nenhum sentido. E aí, mas isso não importa, as pessoas entraram nisso, e um dos principais portos seguros, o maior porto seguro da Europa, chama-se Suíça. E aí você teve uma explosão no franco suíço, só que isso é um problemão para os suíços, porque você tem a economia suíça, ela literalmente ficou com uma enxurrada de dinheiro, apesar de que poderia ser um bom problema, né? Só que isso acaba criando um sério problema de excesso de força do franco suíço, que é um país exportador de tecnologia, de relógios, de alimentos, né? Queijos, canivetes, né? A indústria química, remédios, etc. Tudo isso acaba tirando a competitividade da Suíça, mas facilitando, né, e criando até uma certa deflação na própria Suíça. Então é uma das coisas que eles estão lidando nesse exato momento, e aí os juros negativos acabam sendo uma forma de tentar punir isso, mas para você ver o tanto que a demanda vem subindo. Ao mesmo tempo, só que aí você tinha também aquela grande narrativa do Banco Central da Suíça, falando algumas coisas nesse sentido aqui, dizendo assim, olha, o juro negativo não vai ter tanto efeito assim no franco suíço, mais ou menos, né? Tá ficando bastante forte. E aí ele diz também que a grande questão aqui, ó, é justamente, ó, aqui o The Currency Expert no União Bancaire Privée, né, do Banco Suíço, espera o dólar ficar cada vez mais fraco. Então ele está dizendo o seguinte, olha, na verdade o problema não é bem o franco suíço, o problema é que você tem um dólar que está ficando mais fraco em relação ao franco suíço, então isso não cria um certo problema, mas mais ou menos, porque se a gente dá uma olhada aqui no que está acontecendo no DXY, voltando no nosso amigo aqui, DXY, do qual o franco suíço faz parte da composição, apesar de que com um percentual um pouco menor, a gente continua acompanhando essa possível reversão. Então, assim, nós estamos a 99 nesse momento, ele já está aqui beirando o 100. Então, assim, um dólar fraco deveria ser um dólar constantemente indo para 90, 89, 85, etc. E nós não vimos isso em nenhum momento, na verdade nem cruzamos os 90, porque a mínima aqui do dia 1º de julho, que eu tanto falo, foi em 96,5 e agora estamos a 99. Então ele está ali querendo insistentemente, né, quebrando novamente a narrativa do dólar fraco, e isso é um problema. Isso, na verdade, é um grande reflexo do que você está vendo no franco suíço, mostrando que nós estamos ali, né, com uma liquidez que está começando a incomodar um pouco, os dólares continuam abundantes, mas não tão abundantes assim, então tudo isso são contracorrentes, a gente não pode entrar só para um lado, nem para o outro lado, até porque nós temos as bolsas que corrigiram e depois agora estão subindo no exato momento que eu estou gravando esse podcast, o ouro que tinha despencado já voltou de novo, então assim, tudo isso está se movimentando nesse exato momento, mas isso aqui traz um sinal de alerta, é um alerta de segurança, de liquidez, de um movimento defensivo, de alguma coisa que estamos vendo no futuro que possa criar problemas na economia real. E aí você acaba usando isso como um grande refúgio para todo esse aspecto. Então, talvez, dependendo da reação, né, do Banco Central Suíço, vamos ver se eles vão continuar segurando a zero ou se eles vão acabar eles mesmos cedendo a juros negativos, né? Se eles perceberem uma onda aí de deflação, etc. Então, muito interessante essa parte da Suíça, e é uma tendência de vários outros bancos centrais, inclusive agora do próprio Fed. Ele agora está voltando a fazer os cortes. Você tem vários bancos centrais ao redor do mundo fazendo exatamente a mesma coisa e seguindo essa tendência mundial de corte de juros, exceto o Japão. Só que vamos ver o que vai acontecer lá no Japão com a nova primeira-ministra, né, Takaichi. Então vamos ver ali se vai voltar, né, se acaba essa questão de normalização
ou se ele vai acabar entrando em sincronismo mundial para esse tipo de estímulo, entre aspas, né? Apesar de quem segue aqui o podcast sabe que não tem nada a ver com estímulo, e que cortar juros não cria absolutamente estímulo nenhum baseado no regime fiscal que nós estamos agora. Então, como sempre, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas realmente a Suíça vem trazendo um grande alerta de que alguma coisa não está muito certa ao redor do mundo.